conduzidos pela liturgia, essa liturgia da palavra, a perceber a comunidade cristã nascente que está aqui descrita nas páginas dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé estão encerrando a primeira viagem missionária, estão retornando para a comunidade de Antioquia da Síria, de onde eles tinham sido enviados. Abro um parêntese, a comunidade de Antioquia da Síria é o lugar onde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Até então, os discípulos de Jesus eram chamados de os do caminho. Depois, nesta igreja de Antioquia, que era uma igreja formada por cristãos vindo do paganismo e cristãos vindo do judaísmo, uma igreja então multicultural, e uma igreja que foi fundamental para que o evangelho se espalhasse por aquilo que nós chamamos a bacia do mar Mediterrâneo, principalmente aquela região que chamamos de Ásia Menor. Esses dois missionários, Paulo e Barnabé e a sua equipe, anunciaram o evangelho em muitas localidades dessa região da Ásia Menor. Aqui estão alguns nomes descritos na primeira leitura. E ali formaram as primeiras comunidades cristãs. Vamos ver também que acontece a expansão e a organização da igreja. Paulo e Barnabé deixam nessas comunidades os presbíteros, palavra grega que quer dizer os mais velhos, os mais experientes, ou seja, aquelas com lideranças mais maduras que podiam dar seguimento ao trabalho começado pelos dois missionários, Paulo e Barnabé. E são Paulo e Barnabé também que incentivam os cristãos, os novos cristãos, para não desanimarem em meio a sofrimentos, em meio a incompreensões. Eles dizem, é preciso passar por isso para entrar no reino de Deus. Chegando em Antioquia, depois de ter feito todo esse caminho, os missionários Paulo e Barnabé, que foram enviados por essa comunidade, eles vão compartilhar a rica e bela experiência que eles viveram. Diz o texto, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Eu vou abrir um outro parêntese, né? Lembro uma vez, quando eu estava lá numa das paróquias da Bahia, que eu disse para a assembleia, gente, nós padres precisamos escutar boas notícias também, não tragam só más notícias não, porque a gente precisa perceber também as maravilhas que Deus realiza. A gente insiste muito nos problemas, né? Nas dificuldades, e às vezes não conseguimos perceber, como Paulo e Barnabé fizeram questão de trazer as maravilhas, aquilo que tinha acontecido por meio deles nas comunidades ali da Ásia Menor, onde eles passaram. A comunidade do ressuscitado, meus irmãos e minhas irmãs, vai então rompendo fronteiras geográficas e culturais. Com essas viagens missionárias de Paulo e seus companheiros, fica aqui assinalada uma das características da comunidade cristã de ontem, de hoje e de sempre, de amanhã, que é a missionariedade. Nossa fé não é para nos transformar num grupo fechado em si mesmo. A igreja nasce missionária e continua a ser assim. Todo batizado é chamado e enviado. O ressuscitado não deseja que estejamos medrosos, presos com as portas e janelas fechadas em nossas estruturas cômodas e às vezes até também ultrapassadas. Não. Ele nos faz sair, nos envia. Temos uma boa notícia para transmitir, para anunciar a este mundo. Somos testemunhas de Cristo e é preciso que os homens e as mulheres do nosso tempo possam também experimentar a alegria de encontrar com Ele e de viver como irmãos e irmãs numa comunidade de fé, de esperança e de caridade. Comunidade e missão são duas notas importantes para compreendermos o que é ser cristão. Até rimou, não é?
comunidade e missão. Não esqueçamos disso. Não existe cristão sem comunidade e sem missão. Nós precisamos lembrar disso, porque nos nossos tempos, também no meio da comunidade cristã, paira a crise do individualismo e do personalismo. Às vezes tem gente que acha que a igreja começa com ele e termina com ele, e que ele é a igreja, ele sabe tudo. Ele não precisa de quem veio antes, e não precisa dos que estão agora e dos que vêm depois. Paulo e Barnabé não se enviaram, eles foram enviados para uma comunidade concreta, e depois eles voltaram para essa comunidade concreta. É preciso ter muito cuidado com alguns que se consideram a igreja, e só eles sabem a verdade, e só eles podem dizer alguma coisa. Comunidade e missão, sem as duas não há cristão. O livro do Apocalipse, que tem nos acompanhado nos últimos domingos, e de onde vem a segunda leitura da nossa liturgia de hoje, nos apresenta uma das suas mais belas páginas. É de uma beleza poética e rica de imagens. Vejam só, um novo céu, uma nova terra, a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu como como uma noiva enfeitada para o seu marido. É a morada de Deus entre os homens. Deus vem morar em nosso meio. Nós seremos seu povo. Eis aqui as belas imagens. Para quê? Para demonstrar qual é a esperança cristã. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, nossa fé, ela nos aponta para o horizonte da história com esperança e com confiança. Não é para a destruição que estamos caminhando, mas para a plenificação, para aquilo para o qual fomos criados e fomos salvos. A última página do Apocalipse, quase a última página das Sagradas Escrituras diz assim: Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Que beleza! Somos então iluminados, confortados e encorajados pela palavra de Deus. E por isso podemos dizer sem medo, um cristão e uma cristã não pode ser um desesperado, ou seja, um sem esperança. Não, nunca devemos esquecer que somos peregrinos de esperança, como bem tem lembrado o ano jubilar que estamos celebrando. Caminhamos sempre de esperança em esperança. Somos homens e mulheres novos, renovados, ressuscitados no Senhor ressuscitado. Lembram o que disse o Papa Leão XIV, naquele primeiro discurso, quando ele apareceu lá no balcão de São Pedro, ali na Basílica? Ele disse assim: Deus nos ama, Deus vos ama a todos, e o mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus, portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com Deus e também uns com os outros, sigamos em frente. Somos discípulos de Cristo, Cristo vai à nossa frente. E eu complemento com as palavras do Papa Francisco, que diz assim: o cristão não pode contentar-se com ter esperança, ele deve também irradiar esperança, ser semeador de esperança. E olha que o Papa Francisco falava sempre também: não deixem que vos roubem a esperança, não deixem que vos roubem a alegria, não deixem que vos roubem a esperança. Nós estamos aproximando da festa da Ascensão do Senhor, daqui a dois domingos. A igreja, como mãe e mestra, em sua pedagogia, coloca para a nossa reflexão, neste domingo e no próximo,
trechos do chamado discurso de despedida de Jesus, que está ali entre os capítulos 13 a 17 de João. Jesus está com seus discípulos no contexto da última ceia. E o evangelista João destaca as palavras de Jesus como um testamento, aquilo que ele deixou para que nós não esquecêssemos, palavras e gestos que os cristãos primeiros e nós também não deveríamos esquecer. Já que então nós vamos celebrar daqui a 2 semanas essa festa litúrgica da ascensão do Senhor, isso é quando Jesus volta para o Pai depois de cumprir a missão, é bom que nós tenhamos em conta o que foi mesmo que Jesus deixou como testamento para os seus discípulos de ontem e para nós, os seus discípulos e discípulas de hoje. No evangelho dessa liturgia, vemos que ele nos deixa um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o próximo já era conhecido no Antigo Testamento, mas agora nós temos um qualitativo. Não é apenas amar, mas amar como Jesus amou. Eis aqui o modelo, o caminho para o cristão e a cristã. O amor é ou deve ser como o do nosso Senhor e Mestre. E como é que é esse amor? Podemos nos perguntar. Bom, se passearmos pelas páginas do Evangelho, somos capazes de reconhecer. O amor que se dá, é um amor que se dá, não guarda para si. É um amor que sente a dor do próximo, aproxima e ajuda. É um amor que ama até quem não ama e até quem persegue e faz o mal contra nós. É um amor que ultrapassa fronteiras e não ama apenas os que são da mesma terra ou do mesmo grupo. É um amor universal. É um amor que ultrapassa as boas intenções e as palavras e se faz gestos, atitudes de misericórdia, compaixão, especialmente para os mais abandonados e esquecidos. Sim, é o amor que o Filho revelou por causa da sua relação com o Pai. É o amor com que o Pai ama a humanidade e por esta razão envia o Filho. É o amor eterno entre o Pai e o Filho que chamamos Espírito Santo e que foi derramado em nossos corações. Logo também vamos celebrar esse mistério. É o amor que Jesus viveu, anunciou e pelo qual morreu e ressuscitou. Minhas irmãs e meus irmãos, ali na última ceia, naquela sala chamada cenáculo, naquele momento extremo com os seus mais íntimos e próximos, onde Jesus acabara de revelar e de sentir profundamente a traição de Judas e a negação de Pedro, ali onde lavou os pés dos discípulos como ensinamento e exemplo de doação e entrega, e onde nos deixou o memorial de salvação, a Eucaristia, ele nos diz que nós só seremos reconhecidos como seus discípulos se nos amarmos uns aos outros. E aqui me vem à memória um escritor cristão do século II e III, que dizia que o amor concreto entre os cristãos e cristãs era motivo de admiração e de louvor por parte dos pagãos. Os pagãos diziam dos cristãos: vejam como eles se amam entre eles. Hoje, e ainda mais hoje, penso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos testemunhar um amor vivo e verdadeiro para que o mundo creia em Cristo e no seu Evangelho. Quem sabe, muitos ainda estão indiferentes ou distantes da fé em Cristo, por causa exatamente de nós que aqui estamos e não estamos conseguindo, como aqueles primeiros cristãos, irradiar com alegria um amor fraterno. Pensemos nisso. Talvez o mundo carece de amor. Por quê? Porque também os cristãos ainda não compreenderam a força revolucionária do amor. Termino com o desejo de que a liturgia deste domingo nos desperte para sermos verdadeiramente a comunidade do ressuscitado.
Comunidade com ardor missionário. Comunidade que vive e anuncia a esperança de um novo céu e uma nova terra. Comunidade que testemunha o amor entre nós e por toda a humanidade. E faço eco das palavras do Papa Leão XIV, que agora pela manhã, quando assumiu o ministério petrino, na sua primeira missa, assumindo o ministério petrino, o ministério de nos confirmar na fé, de ser sinal de unidade visível para a igreja, ele falava dessa realidade do mundo, marcada pelo ódio, pela divisão, por tantas mazelas sociais, mas ele diz que nessa massa do mundo, nós, comunidade cristã, nós, igreja, precisamos ser pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade. Pequeno fermento, pequeno. E vocês sabem o que uma pequena porção de fermento é capaz de fazer na massa. Pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade. Amém.